Primeiro, porque você tem o próprio conselho. O Conselho Municipal de Educação da Serra, ele é modelo. Então, eles vêm muito aqui, né, vocês se chamam disso, e conhecer o conselho. Aí, quando eu me encontro, poxa, o conselho, a Serra... Aí, poxa, secretário, você é o presidente do conselho? Não, não sou não. Poxa, aí isso fica envergonhado. Aí, eu teve uma que veio aqui outro dia, do norte do estado, ela veio com a assessora dela. A gente estava conversando, sabe, você não é presidente do conselho não? Eu falei, não. E lá? Aí a assessora, é ela, secretária, ela que é. Aí a secretária ficou toda assim, não, mas sim, não, desconversou. Então, eu acho que a gente tem primeiro um conselho que é diferenciado. Eu acho que isso aqui na Serra está consolidado. Né? Não estou falando em relação à Grande Vitória, porque eu não conheço, mas em relação aos outros municípios, a gente vê bem a diferença. Né? Então, um conselho diferenciado. Segundo, algumas ações assim, de definir uma política, né? Que a gente tem algumas... conversa com o secretário, você percebe assim, não tem muita definição, né? Não está muito claro para onde se faz a secretaria. Então, a gente tem uma política clara aí. Eu acho também que tem algumas coisas em termos de operacionalização que a gente tem, que alguns municípios não têm. Por exemplo, a patrulha municipal, né, para a educação. A gente tinha um problema de segurança, e tem ainda, né, porque isso não acaba, né? Mas tinha um problema também de segurança no ano passado, terrível. E era outro fator de sofrimento meu aqui, era a segurança e a rede física. Segurança porque todo dia, né, uma vez por dia, pelo menos, eu recebi um telefone do diretor apavorado porque a escola tinha sido invadida, por causa disso, por causa daquilo. Então, no final do ano, eu já estava torcendo, nunca torci tanto para acabar um ano, porque a gente estava com a licitação pronta para criar um sistema que aí sim a gente copiou de Vila Velha, né? Que também lá tem um secretário que já estava há 4 anos, ele está já agora com 6 anos que ele vai fazer lá. Então, nós fomos a Vila Velha e meio que adaptamos o que eles têm lá em termos de segurança escolar, que é o vigia em determinadas escolas, aquelas mais... onde os bairros são mais complicados, então você tem um vigia fixo, vigilante, e um carro que roda toda a rede, o dia inteiro, até de 6h30 da manhã às 10h30 da noite, domingo a domingo. Então, onde não tem o guarda, o vigilante, ela passa, o vigilante salta, vai lá, conversa com o diretor, qualquer problema se comunica por rádio, a gente consegue chegar, né? O reforço policial, quando é o caso, ou levar até um aluno que cai, que adoece, leva para a unidade de saúde. Então, isso é uma coisa que não avançou, mas não tinha. Então, em relação aos demais, não tem, só a Vila Velha tem. Então, a gente meio que é uma coisa que os outros não, que a maioria, a grande maioria não tem, mas que a gente não quer tirar o mérito de Vila Velha que tinha e que abriu as portas para a gente conhecer o sistema. Né? Então, a gente, assim, é uma coisa que a maioria não tem, mas tem um que tem, que a gente passa a ter junto com ele. A questão da merenda, aí só a gente tem, desculpa, a Vitória acho que teve uma experiência, mas também não deu certo. Vila Velha também tentou, mas foi um contato pequeno que eles fizeram, que é a terceirização da merenda. Né? A gente terceirizou a merenda, até o final do ano toda a rede vai ser contemplada, em que o diretor hoje não é mais, ele não tem que tomar conta de merenda mais. E nem a gente compra uma merenda alimentícia, eu compro um prato servido. Então, um prato básico de alimentação de um aluno hoje custa para nós, na licitação que foi feita, 75 centavos. É menos do que o restaurante popular custa R$1 com subsídio do município ou do estado. Né? Então, a gente conseguiu na licitação fazer um prato básico que custa 75 centavos. A tendência é ir melhorando, né? Logicamente que a questão não é pagar menos para ter menos qualidade, mas fizemos um cardápio básico, a gente pode evoluir com ele, logicamente que sobe um pouco, mas não vai subir tanto como como seria de esperar, terceirizou ou aumentou, muito pelo contrário. Né? Então a gente está em fase de adaptação com a comunidade, as comunidades serranas, as que eu tenho conversado, as pessoas têm gostado do sistema. Alguns problemas acontecem ainda. O primeiro foi a merenda, né? De que essa merenda não é servida por professor, nunca foi. Né? Mas a gente via em alguns casos que o professor comia. Né? Eu ia à escola e via algumas coisas meio que acontecendo, que a gente percebia que tinha alguma coisa ali que estava meio fora. Eu não quis enfrentar na época, porque eu acho que a gente tem que brigar por coisa na hora certa. Né? Tem que saber a hora que a gente vai enfrentar um problema e peitar alguma coisa, que você tem que ser um pouco mais duro. Né? Como eu sabia que a gente ia terceirizar, eu esperei o momento da terceirização, e aí veio o enfrentamento de alguns diretores
motivado por alguns professores que não comiam mais, porque a merenda é servida pela quantidade de alunos. Então ele pega a pauta dos alunos, né, da sala. Tinha 20 alunos, e se a escola tem 5 salas, são 100 refeições naquele horário. Ele vai servir 100, vai cobrar 100. Se você tem 10 professores, esses 10 se comerem, eles vão comer mais. Então, porque eu também não vou pagar. Aí eles começaram a reclamar no início, né, mesmo sabendo que a legislação proíbe que o professor se alimente. Mas aí começou as adaptações e os diretores me pediram que alguns deles estavam querendo, que aí o professor leva a alimentação dele, porque realmente você tem um problema, né? O professor trabalha de manhã na Serra e à tarde ele tem em Vitória. Então ele não tem tempo para ir em casa almoçar. E como é que ficava isso? Ele começou a levar a alimentação para a escola, mas ele não entra na cozinha, porque a cozinha agora passou o seu espaço como deve ser uma cozinha industrial. É uma industrial, mas é como se fosse, tem que ser um espaço de higiene, os funcionários uniformizados, área restrita. Então ele não entra mais. Logo, a geladeira para guardar a marmita, uma comida que ele traga perecida, não pode mais. Aí os diretores começaram a reclamar, eu falei, gente, tudo bem, então vamos fazer o seguinte para vocês, mesmo vocês tendo dinheiro, eu vou comprar. Cada escola vai ganhar uma geladeira para sala do professor. Tá bom assim? Tá. Então nós resolvemos o problema. Está saindo agora um PAD, que a gente chama de documento para iniciar a compra, né? A gente está levantando, vamos comprar cada SEI e cada escola vai ter uma geladeira que eu vou comprar para a sala do professor. Então não vai ter problema mais. É isso aí. Com criatividade, o que o diretor pode fazer? Comprar um micro-ondas e ele leva a marmita dele, esquenta ali e pouco mesmo. Né? Então a gente acha que melhorou o padrão da qualidade da merenda. Tem alguns problemas de adaptação, porque hoje, por exemplo, nesse SEI que eu visitei, estava começando essa semana. Né? Então a empresa ainda está aprendendo quanto que ela vai colocar de ingrediente para servir X refeições. Então isso tudo ainda é um aprendizado, mas as outras que já implantaram estão tranquilas, não tem problema. O diretor está achando ótimo, porque ele agora não precisa mais ficar contando e pesando. Porque quando o fornecedor entregava o gênero alimentício na escola, ele tinha que pesar. Então o diretor tinha que atestar que recebia 100 kg de batata. Tinha que conferir. Né? Então isso tudo trazia um trabalho a mais para o diretor. Então acabou isso, porque agora aí eu digo o que eu quero, o cardápio, e a empresa me dá aquilo, eu pago por cada serviço. A gente tem as nutricionistas, a minha equipe agora está mais qualitativamente montada, porque ela tem mais nutricionistas que acompanham esse cardápio e a execução dele. E a empresa também tem, a cada X alunos, uma nutricionista nas unidades. Então, a gente tem dado assim, está bem caminhado. Né? Essa questão da merenda, que isso as escolas do Estado não têm, nem no município, né? Essa questão de terceirização. Né? Continua, inclusive nós temos no Estado agora, no governo do Estado, um problema recente com os diretores, pelo menos a acusação, a gente não está dizendo que foi, até porque foram, se não me engano, inocentados agora, mas um certo escândalo, entre aspas, onde o diretor uma acusação de que usou para ver para outros filhos. Quer dizer, era um perigo também que a gente poderia correr. Embora nós não tivesse dinheiro para merenda, nós, diretor, não comprava merenda, mas de qualquer maneira agora não tem problema nenhum, porque agora o problema é nosso, né? Você pode controlar essa quantidade que eles dizem que estão servindo e a gente está acompanhando direitinho. Então a gente avançou nisso. Né? Eu acho também que agora o que a gente tem, que eles não vão ter, o centro de formação, que nenhum município tem ainda. Né? Eu tive em Vitória, nas minhas férias, eu fui convidado para fazer 2 palestras para os secretários sobre gestão de pessoas. Aí eu fui lá. E aí o contato foi feito com o órgão de treinamento, o núcleo de treinamento da Prefeitura de Vitória. Aí eu constatei que Vitória, nós estamos mais avançados que Vitória. Vitória não tem um espaço físico para treinar funcionário. Aqui nós temos para ser a sede. Lá não tem ainda. Aí eles tiveram que alugar um espaço. Então, o centro de formação do magistério, muito menos. Nós vamos ter um espaço só para isso. Quer dizer, eu acho que isso aí é uma questão, é um espaço que não se tem. Nós vamos ter. Eu acho que seriam essas questões assim, mais eminentes que a gente teria aqui. E a outra, que eu também não sei se tem, mas eu acho que talvez não tenha, é o que a gente pode ter para o ano que vem, um disco de manutenção. Aí você colocar um telefone à disposição do diretor para que ele possa deixar a escola sempre em dia para pequenas etapas. Acho que isso vai ser uma inovação, que a gente vai sair um pouco à frente aí. A gente percebe que
a uma descentralização, né, de atividades que ficavam encaminhadas, né, por exemplo, para o gestor escolar, até mesmo para o órgão de educação, né? E aí, com esse processo todo, a gente acaba tendo um pouco de tempo para poder trabalhar mais a questão do processo de ensino mesmo, que é o objetivo, sem dúvida, de todos. Porque eu não estou vendo aqui, está no armário, eu não vou pegar para não atrapalhar a filmagem, mas a última reunião com os pedagogas, eu perguntei para eles o que era assessoramento, 3 perguntas, o que era assessoramento, qual era o perfil de um profissional que queria fazer esse assessoramento nas escolas, aquela equipe que eu te falei. Sim. E o que deveria fazer esse assessor chegar na escola? Aí foram vários grupos de trabalho, que é a equipe da manhã e a equipe da tarde de pedagogia, todos eles. Né? E eu coloco um dia de trabalho, tem que ir. E aí eu coloco presença, porque nós estamos abrindo espaço de conquista dele. Aí eu acho que eu tenho mais ou menos 50 páginas de material de grupo para eu tabular. Eu que tabulo. Por quê? Porque agora eu tenho tempo para isso. Eu sento aqui e fico tabulando, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Depois eu vou dar um texto, quer dizer, eu mesmo estou tabulando. Porque eu não tenho mais agora a reclamação do dia a dia do diretor pedindo coisa do síndico. Eu deixei de ser um síndico. Entendeu? O cano quebrou. Isso aí ele faz. Né? Agora, a gente está pensando essa descentralização. A gente tem ainda muito que aprender ainda. Eu acho que uma questão que precisa de mexer nas práticas aqui é a questão do que é democracia. Porque a gente tem uma legislação avançada, tem os conselhos, mas ainda há uma certa prática autoritária. Entendeu? Essa relação nas escolas ainda não está, dizer assim, não está não. Você tem ainda muito autoritarismo, né? Muita falta de comunicação entre diretor e professores e vice-versa. Eu lancei um jornal que chama O Cotidiano e eu tenho perguntado às pessoas, eles não têm recebido, eu vou mudar a forma de entregar. Agora eu vou pegar a menina que faz aqui, ela vai levar de sala em sala a entregar. Porque eu chegava, entregava na sala do professor, deixava lá para o diretor entregar. O diretor não entregava. Aí eu chego. Aí poucos leem, né? Então eu vou entregar de sala em sala. E uma outra coisa, a questão da descentralização, foi o uso dos espaços escolares, para outros fins que não o ensino propriamente dito. Nós temos pedido de uso do espaço da escola para festa, para aquilo que até o Conselho tem parecer sobre isso. Mas nós tivemos um problema sério no Carnaval desse ano. E aí, com a portaria que nós discutimos, o Conselho, inclusive, deu um parecer, que a gente fez todo baseado nisso, o diretor, como você fala, a gente deu a centralização, mas ele prefere jogar para mim ainda. Até porque é um assunto polêmico, né? Ontem eu estava na hora do almoço, vi o líder comunitário da secretária que quebrou o galho. Eu falei, o que é? Me empresta a quadra da escola para fazer o casamento do meu filho. Aí eu falei, olha, infelizmente não posso, porque a portaria está clara. Não é uma festa grande, não. Eu falei, mas o diretor, ele sabe disso, é só pegar a portaria, ele vai te dizer, te explicar e volta no conselho e vai dizer que não pode. Mas o que acontece? O diretor não assume a responsabilidade. Ele não quer dizer não para o líder comunitário, então ele vem ao secretário que fez a portaria, vai lá conversar com ele. Ou tem diretor até hoje que ainda manda um ofício para mim solicitando permissão para usar a escola para coisa que a portaria propriamente permite, mas que ele não quer tomar a responsabilidade para ele. Né? Então é a questão do aprendizado. A gente precisa ainda, eu acho que não é só na SEA, não é só na educação, serrana, mas o Brasil ainda está engatinhando em democracia. Precisa aprender muito, né? Institucionalizar. Exatamente. Né? Eu acho que a gente tem legislação, não é falta de legislação, tem o Conselho Municipal atuante, tem o Conselho Escolar, tem eleição para diretor, mas a prática em si, o cotidiano, ainda é autoritário, né? Ainda é muito problemático. Com esse avanço do curso profissional que vai se habilitar, né? Se candidatar à direção, de repente já pode ser um processo para institucionalizar, né? Uma forma mais democrática nas escolas, né? A partir dos novos gestores. Sim, eu acho, inclusive, que uma virtude de um gestor, para mim, eu aprendi isso com o professor Roberto Pereira. Ele não foi meu professor, não, mas ele foi reitor da universidade e eu fui assessor dele nessa época. E hoje ele é o presidente do Banestes. Né? Ele dizia uma coisa para a gente lá, olha, eu vou sair daqui da reitoria e não vou fazer o sucessor. E não fez, ele perdeu a eleição, porque na época ele não podia reeleição, não era permitida reeleição de reitor. Hoje é. Então ele escolheu um candidato que ele apoiou e ele falou, eu não vou fazer a sucessão. Por quê? Porque eu digo não.
A maior virtude do gestor público, ele fala para mim, é dizer não. Só que o dizer não tem seus riscos, você ser mal visto. Então o diretor de escola ele não sabe dizer não. Ele às vezes quer dizer não, mas ele não quer assumir o não para ele, porque ele não quer ficar mal visto por quem quer que seja. Ou então ele não sabe explicar por que ele está dizendo não. Ontem, por exemplo, eu disse um não categórico. Eu tinha um problema sério, um aborrecimento muito sério até aqui à tarde, porque uma escola, a diretora permitiu o uso da sala de aula para o pré-CFEX, para a Universidade para Todos da UFS fazer. Eles conseguiram o dinheiro da CST, a comunidade, e aí precisava de um espaço. Aí o líder comunitário me ligou, dizendo que precisava de cadeira, se eu podia emprestar, para fazer no centro comunitário. Eu falei, tudo bem, emprestei as cadeiras. Eu pedi 50 cadeiras, emprestei. Aí, isso foi então mais de um mês, eu estava de sair de férias, eu emprestei, foi bom, resolvido. Ontem me liga ele de manhã, secretário, estou com um problema. A diretora me cedeu o espaço porque o centro comunitário está em reforma. Então eu vou usar a escola uns dias. Só que ela proibiu porque chegou um pessoal na escola dizendo que era campanha de um candidato a deputado estadual. E que se fosse assim, o outro candidato também quer usar. Eu falei, olha, aí eu não... Não, mas eles queriam que você dissesse para a diretora usar. Eu falei, não posso. Eu tenho uma portaria que eu editei, que isso cabe ao conselho de escola decidir o que pode fazer. Então cabe à diretora dizer que é usado para o espaço, definir que não é um espaço que ela sabe que não pode usar como fez a eleitoreira, e usar. Ou então dizer, não uso. Rapaz, o vereador me liga no final da tarde. Ainda bem que é um vereador bastante compreensível, no momento algum ele não deixou de me entender. Mas eu falei, olha, eu não posso, porque nós estamos trabalhando em gestão democrática. Eu dou autonomia para o diretor. E o que ela me falou? Que ela vai reunir o conselho amanhã, hoje, no quarto de manhã. Então até para ligar para saber o que deu. Para discutir com a comunidade, para explicar para o conselho que não é uso eleitoreiro. Né? E que o vereador não vai estar lá e tal, para poder usar. Sem isso, não vai usar. Eu falei, o vereador não pode, eu não vou fazer isso, eu não vou chegar lá agora, será 6 horas da tarde, a aula ia começar às 7, e a diretora falou, não podia. Porque a diretora, eu não vou chegar lá e mandar abrir a escola, quem sou eu? Eu não posso fazer isso. Se eu estou brincando pela democracia, eu vou chegar lá e dizer uma coisa que eu... Né? Ela falou, você vai me desculpar, aí fiz tudo. Aí não entendeu. Mas enfim, o que acontece? As pessoas não aprenderam ainda a viver com o sistema democrático. Quer dizer, tem uma lei, uma legislação que permite ele negociar. Ele vai e joga para mim. Até porque uma coisa que ela também fez, se consultar o conselho, depois ficou apertada, e eu também agiria como ela, se tem dúvida, vão abrir, eu falei, vereador, inclusive, é uma oportunidade para o conselho discutir, você manda o presidente da comunidade explicar que não tem fim eleitoreiro. Porque você dissipa essa dúvida na comunidade. Eu acredito que eu dissipar, porque até agora ninguém me ligou, então acho que deu certo. Mas enfim, até chegar nisso, me aborreceu, me liguei, teve um outro comunitário que me ligou aborrecido. Desgasta, né? Quer dizer, desgasta, porque fica aquela coisa, parece que, eu falei, olha, eu não tenho autonomia. Eu dei o que eu tinha que fazer, eu fiz, cedi as carteiras agora. O uso da escola não é o secretário. Eu tenho 93 unidades, imagina cada um pedindo o uso e eu tento decidir. Eu passo o dia inteiro dizendo se pode, se não pode. Quer dizer, então você tem. A gente avança na legislação, mas a prática ainda é muito complicada. Quer dizer, a democracia, para nós brasileiros, né, ainda é um instrumento que a gente precisa aprender muito. Precisa estar engateando, eu diria. Né? Com certeza. Está na educação infantil. É verdade. Secretário, deixe uma mensagem para o Conselho Municipal de Educação, para os funcionários da Serra, para os alunos da rede municipal e para o cidadão serrano, né? Bom, para o Conselho Municipal de Educação, a mensagem é de felicitação. Né? Eu acho que o Conselho, quando eu cheguei aqui em janeiro de 2005, a gente tinha o Toninho, né, que eu não consigo chamar de Antônio Carlos Carneiro, nunca consegui, sempre falar isso para ele, que me surpreendeu muito. Quer dizer, quando ele começou no Conselho, eu comecei a tomar pé do que era o Conselho. Né? E da representatividade que ele tinha conquistado para o Conselho nível nacional, de ser membro do Fórum Nacional, né? E da Undime do ano passado, que ele foi também, e que eu via o Toninho se destacando lá no meio dos secretários, né? Municipais do Brasil inteiro que estavam lá. Então, eu acho que a Serra pode se orgulhar de ter um conselho atuante, um conselho que, inclusive o Toninho estava preocupado que tinha questão de espaço físico, porque quando a gente tinha um outro prédio que a gente ocupava
próximo daqui, que o conselho tinha uma salinha, quando eu entrei lá, eu falei, isso aqui não tem condição de ser um conselho, né? Aí alugamos aquele espaço que vocês estão lá hoje, né? Temos feito alguns esforços para melhorar a qualidade lá de ventilação, de ar-condicionado, essas coisas, porque é um conselho que tem um trabalho. Então, quando tem um trabalho formado, você tem que apoiar com qualidade de trabalho do pessoal que está lá, né? Então, acho que, primeiro, a única mensagem que eu passo para o conselho é essa: felicitação, um conselho que ajuda muito a Secretaria de Educação. Não digo nem o secretário, porque a gente passa, não fica aqui eterno. O governo municipal, que é um conselho deliberativo, um conselho que pensa em educação, um conselho que, quando eu precisei mais fortemente, foi a questão desse uso de espaço para cessão de espaço para terceiros, me ajudou muito, porque me amparou politicamente, inclusive, né? Então, acho que é um fórum que eu gosto muito de ir lá de vez em quando, colocar o que a gente está fazendo, dividir com o conselho o que a gente tem feito aqui. Então, acho que a mensagem para o conselho é que continue assim, exemplo, né, para o Espírito Santo, para o Brasil, de fortalecimento da educação na Serra. Então, acho que eu saio, daqui a um tempo eu vou sair, o governo do Aldir tem um prazo para terminar, né? E se eu ficar até o final do mandato eu vou sair depois, vou voltar para a universidade, mas levo a imagem de um conselho atuante que qualquer secretário que ocupar esse espaço vai estar muito tranquilo, porque tem um conselho que discute, que caminha as questões que são pertinentes, né? Para os funcionários da Serra, eu acho que é uma mensagem assim, também de felicitação, de ter uma rede como eu tenho, de professores que se dedicam aí com várias condições complicadas de locomoção, inclusive. Eu já estava nesse SEI, estava no pátio de uma motocicleta parada. Aí veio a professora e foi mexer na motocicleta. Eu falei, a sua é minha. Eu venho de Vila Velha todo dia para cá, lá em Jacareí, ela sai de Vila Velha e de moto. Eu falei, você é corajosa. Então é uma rede, né, de toda a educação básica no Espírito Santo, no Brasil. Eu acho que se locomove muito, que você tem, às vezes, 3 horários num dia só. Então não é, eu comparo comigo lá na UFS. Eu fico, poxa, eu era feliz e não sabia, ou então sou feliz e não sabia. Não digo que eu voltar a ser professor de vez, talvez. Porque lá você tem uma sala, né, que a gente divide em 3, mas cada um tem sua mesinha, tranquilo. Você dá 4 aulas por semana, o tempo é para fazer pesquisa, para estudar, quer dizer, você tem um espaço livre. E o professor de educação básica é o dia inteiro, correndo de um canto para o outro, né? Então você tem uma rede guerreira. Acho que isso é se destacar. Uma rede que dá resposta quando a gente cobra, você tem sentido essa diferença, tem sentido bem com essas mudanças que a gente vem fazendo, né? Eu acho que isso é de se elogiar. E é uma rede que a gente está investindo, procurando investir bastante. Agora estamos licitando 4 turnos de pós-graduação, né? No magistério. Então é uma rede que a gente tem gosto em apoiar, prazer em buscar melhoria. E a gente sente quando se avança, eles avançam junto. Então, também queria dizer do prazer de estar até hoje aqui, né, e o tempo que eu estiver aqui, do prazer que vai ficar para mim, de ter contato com colegas, que eu costumo dizer que eu não gosto nem que você me chame de secretário, eu falo para isso que eu me chamo de professor, porque eu sou professor, estudei para isso, briguei por isso, né? Então, eu tenho muito orgulho de chegar numa escola, como eu fui hoje, e ver professores, colegas meus ali, embora outro tipo de ensino, né, com muito mais dificuldade que eu na USP, porque a gente lá, comparando com o que tem aqui, a gente não tem dificuldade na UFS, eu diria para você hoje que nós não temos dificuldades, né? Tem algumas, mas assim, comparando com o que os professores daqui da rede municipal têm, nenhuma tem, né? Muito pouco. Digo para você, eu era feliz, não sabia. Eu fico assim, poxa, tem dia assim, sexta-feira na universidade, meio-dia eu estava, acabou a minha experiência, eu fiz, entendeu? Quer dizer, hoje aqui como secretário você não tem hora para sair. E como professor, se eu fosse professor de rede básica, sexta-feira você está trabalhando à noite, né? E no sábado fazendo formação. Então, é um profissional que a gente tem que ter muito carinho, porque é um profissional que não é fácil. E mais ainda, você entrar numa sala de aula, num município como o nosso, né, que você tem aluno com fatores ali, que não é um aluno de classe média que a gente pega na universidade ou numa escola de Jardim da Penha, de rede básica. Né? Um aluno que não tem família na maioria das vezes, que a noção de violência para ele é outra, que você falar com um aluno desse é diferente de falar com um aluno de classe média. Então é um profissional que ele vive, né, constantemente com muita pressão. Então a gente tem que tirar o chapéu para esse profissional. E quando eu comparo a minha vida na USP com a deles aqui, eu fico, poxa, como é que é diferente, como é que esse povo não briga
E me dá mais orgulho ainda, porque no final das contas é uma categoria que eu pertenço. Né? Somos iguais como professores. Né? Então essa seria a mensagem de otimismo para eles, que a gente, enquanto eu estiver aqui com o prefeito Aldir, a gente está brigando por esse profissional. Não falo de salário, porque salário já é uma dimensão que foge da minha competência exclusiva, né? Mas o que é exclusivo da minha competência, a gente está buscando o máximo para que ele se sinta cada dia mais, um pouco mais contente na rede. Para os alunos da rede, é uma mensagem de acreditar no ensino. Né? Eu acho que os alunos, a gente precisa passar para o jovem, né, que está na escola, para a criança que está na educação infantil, a crença no ensino, porque só pela educação que ele pode um dia ser alguma coisa na vida. Né? Quer dizer, de ter prazer pela escola, de gostar de escola, de respeitar o professor, né? Eu acho que precisa de profissionais que sejam respeitados, né? E de acreditar que a educação é o caminho, né? E de que as famílias também apostem nessa educação, né? Briguem pela educação, que as famílias constituídas, né? Porque muitos alunos não têm essa família constituída, isso é dado do Ministério Público. Eles fizeram uma pesquisa aqui na Serra, com todos os alunos da rede estadual e municipal. 60% do universo pesquisado não tem o registro da paternidade. Isso quer dizer que você tem mães conhecidas, mas que não tem um pai reconhecido. Quer dizer, o menino não tem pai. Aí a figura materna, ao faltar a figura materna, a ausência do pai leva o quê? Há um desequilíbrio muito grande, né? A figura paterna. E aí ele vai tirar um pouco disso na escola, vai tirar um pouco da relação com o professor, né? Essa desvantagem ele vai transferir para alguém. Isso é constante. Tem um psicanalista italiano, que é mais que brasileiro já, que está aqui radicado, que ele, para tentar explicar o Brasil, na psicanálise, ele diz que a gente tem muita ausência do pai, né? Essa coisa da afetividade, o medo de ficar muito sozinho, você quer logo, né, com muita gente. Ele fala a ausência do pai. Ele pega a história do Brasil para explicar que quando o português chegou aqui, né, aí ele montava a família e tinha um escravo. E esse pai de família, o que ele fazia? Ele tinha relações sexuais com a escrava. Aí nascia um menino, que não tinha pai, porque ele não podia ser o pai daquele menino. Era um filho bastardo. Então a ausência do pai, historicamente, segundo ele, se a gente concordar com ele, né, o estudo dele, a visão teórica dele, isso foi levando historicamente o imaginário nosso até a ausência da figura paterna. Isso leva uma série de coisas. Então isso na escola é muito triste, né? Então, a mensagem para os alunos é essa, de acreditar na educação, né? De achar, de procurar ver na escola algo que ele não tem em casa, né? Algo que ele, além de não ter, ele precisa ter, que é a educação, né? E para isso a gente precisa fazer o máximo possível. Outro dia eu levei meus gerentes aqui, no ano passado, fui para um auditório com eles e pedi para cada um deles trazer um caroço de feijão. Eles trouxeram. No final da reunião eu pedi para todo mundo tirar a meia, quem tinha os homens, e as mulheres tirar o sapato, e botar o caroço de feijão e calçar de novo o sapato com o caroço de feijão embaixo do pé. Entre o sapato e o pé. E ficar em pé 1 minuto, para sentir aquela coisa incomodando ali, né? O caroço de feijão no pé, incomoda, né? Bom, agora vocês vão refletir a partir disso aí, que a educação para mim, na série, para vocês, tem que ser o caroço de feijão que está incomodando. Enquanto você sentir incômodo, você tem que melhorar esse negócio para sair o caroço de feijão. Então vamos tirar esse caroço de feijão. Quem quer tirar o caroço de feijão na serra? É melhorar a educação. Então vocês têm que estar todo dia incomodados. Vocês têm que estar estressados todo dia. Tem que ter um incômodo, porque enquanto não estiver incomodando, você está achando que está muito bom, você relaxou, você não vai pensar. Então eu passo a mensagem muito para o pessoal aqui. Quer dizer, nós temos um aluno que precisa de muita atenção nossa. Então, para ele crer que a escola para ele é um local que ele precisa ir, a gente precisa se dar muito para esse aluno. Então a mensagem para esse aluno é isso, que ele creia na educação, que a educação é o caminho, que a gente precisa, junto com os pais, eles precisam fazer com que os pais entendam que no orçamento participativo, por exemplo, as escolas são prioridade. Eu fiquei muito triste outro dia, eu cheguei no gabinete para reunião com a comunidade, e a comunidade estava justamente dizendo para o prefeito que ela não queria mais um SEI naquela prioridade que eles escolheram. Eles queriam drenagem e pavimentação. 1 quilômetro de asfalto drenado e pavimentado custa R$450 mil. 1 quilômetro. Um SEI, hoje, com 10 salas de aula padrão novo que ele está fazendo,
vai ter sala de pedagogo, que também não tinha educação infantil aqui. Historicamente, ela veio da promoção social, né? Então, mesmo os mais recentes não tem sala de pedagogo. Nós fizemos um novo modelo. Tem 10 salas de aula, os atuais têm 8. Tem sala de pedagogo, tem sala de recepção de pais, tem uma série de novidades. Né? Custa R$700 mil. Aí a comunidade veio, uma comunidade carente, né? Veio me dizer, o prefeito, ele ficou chateado também, e eu mais ainda, mas não podia, a comunidade escolheu, tirou do orçamento participativo Mirim 700 mil, que era para o SEI, para drenagem de alimentação. Aí eu falei, ó, só pude falar o seguinte, vocês não vêm daqui um mês, no meu gabinete, pedir creche, eles falam creche. Porque vocês estão tirando, isso que está em ata, o que era um SEI, de 10 salas de aula para fazer drenagem de alimentação. Então, percebe? Quer dizer, a própria comunidade, o pai do aluno, ele não percebe a importância dele no processo educacional. Logo, qual o incentivo que esse pai está dando para o aluno e para a escola? Então, acho que a mensagem não só para os alunos, mas também para os pais, né? Que a gente precisa, o Conselho tem representante de pais, que tem que se acreditar na educação, tem que se colocar a educação como prioridade. Né? Não é nenhuma campanha de candidato, não é nada, mas que tem um candidato que defende isso, né? Que eu acho que tem toda a razão, mas que a educação tem que ser prioridade, que os pais têm que pensar, né, colocar prioridade. Eu tenho pouco dinheiro para fazer uma das coisas. O importante é ter asfalto ou ter escola. O que vai trazer mais benefício para o futuro? Com certeza não é o asfalto. Né? Mas enfim, então eu acho que seria essa mensagem de crença no processo educacional. Bom, secretário, nós do Conselho, né, agradecemos sem dúvida esse momento que é muito significativo para nós, até para poder levar a outras pessoas que sem dúvida estarão assistindo esse vídeo um pouco mais de informação. A gente percebeu na sua fala que a comunicação muitas vezes atrapalha qualquer tipo de trabalho, né, nas escolas. Socialmente a gente sabe bem disso, né? Que quando as pessoas são bem informadas, elas acabam praticando mais até a própria democracia, né? Então a gente quer agradecer ao secretário por ter aberto esse espaço na sua agenda para poder nos receber. A gente deseja muito sucesso na sua carreira profissional e também na sua gestão, porque sem dúvida o sucesso da sua gestão é o sucesso de todos nós, né? Da comunidade serrana como um todo. E agora a gente abre para as suas considerações finais. Eu também gostaria de agradecer muito ao Conselho esse espaço, né, da gente estar conversando sobre educação. Volto a dizer, é um documentário, um documento, né, que vai ficar nos arquivos do Conselho, de suma importância, né, porque eu volto a dizer, e muita gente diz que o brasileiro é fraco de memória, né, embora não seja, mas as pessoas esquecem muito facilmente o que se faz, né? Então, eu acho que tem que ter memória, e isso, com certeza, essas entrevistas comigo e com outros atores vão ficar registradas, isso vai servir para quem vem, para quem está hoje, para quem venha trabalhar com a educação no município. Queria registrar também, na questão do Conselho, uma coisa que eu esqueci de falar, que quando o Toninho, né, que era a referência do Conselho para mim na época, faleceu, eu confesso que eu fiquei muito apavorado, assim, e agora, né, o que a gente vai fazer? E estava o Valmir como vice-presidente, né? Eu chamei o Valmir, a gente conversou, e estava o meu assessor que também é membro do Conselho, o Osmar. A gente sentou e a primeira questão que eu tive, a primeira vontade que eu tive de fazer foi chamar o Valmir. E o Valmir, foi muito interessante a minha relação com ele, porque a gente no início nós tivemos uma relação meio, assim, meio complicada no início. Não diria complicada, mas assim, meio tumultuada no início, né? Porque nós tínhamos uma escola aqui que teve um problema na época estava chegando e teve eleição de diretor, né? E essa escola não teve candidata, não teve eleição. E foi um problema, o primeiro problema meu aqui, político, né? De nomeação, de indicação do diretor, porque quando a escola não tem eleição, a gente ele é indicado, isso é pela legislação atual, né? E aí nós tivemos alguns embates, porque tinha algumas preferências de algumas pessoas do conselho de escola em relação a outra pessoa, e nós tínhamos no início duas pessoas querendo, e aí indica um, indica outro, então nós tivemos no início uma relação
diria, conflituosa, politicamente falando, né, de interesses diferenciados por questão de gosto por determinado candidato que na época não era aquele que eu queria para a escola. E no final a gente conseguiu, a partir de um processo de muita discussão, definir um candidato que não era nenhum dos dois escolhidos, mas uma terceira via. E a partir daí eu comecei a ver o Valmir de outra maneira, a gente começou a conversar mais e tal, mas ainda assim muita aproximação, aquela coisa meio que de respeito, como sempre foi, mas... E aí quando ele assumiu, eu falei, bom, e agora o que vai acontecer? Eu nunca falei isso para ele, mas tinha uma coisa assim, como é que vai ser? Valmir, será que ele vai se comportar como um aliado, não meu, porque aqui eu sou um passageiro, mas da secretaria, ou vai colocar o... Bom, agora que eu tenho um secretário que já não dei no início, agora eu tenho um instrumento que vai... Então eu falei, vamos conversar com o Valmir. Ele chamamos, a gente conversou, eu coloquei para ele que o nosso embate político tinha sido superado, que eu ia mostrar para ele que isso não tinha... que a superação pelo meu lado estava pronta, que não tinha rancor, até porque não teve discussão política mesmo, porque eu aprendi muito também, que outros atores também que se envolveram, que a gente teve, tem a lei comunitária, que teve uma época que ela era favorável a mim, depois ela ficou contra mim, porque eu acabei não escolhendo o candidato que ela queria também, e hoje a gente está super bem, ela vem aqui, conversa, quer dizer, foi um aprendizado coletivo naquela época, mas eu precisava mostrar para ela.